Um dos momentos mais polêmicos do futsal. Em 1997, durante o Mundial de Futsal no Brasil, o Barcelona protagonizou um dos episódios mais vergonhosos da sua história ao marcar gols contra, para evitar enfrentar um time brasileiro na próxima fase. Naquela edição do Mundial, 8 equipes divididas em 2 grupos buscavam a glória. Os líderes de cada grupo enfrentariam os segundos colocados do outro grupo nas semifinais. O Internacional, representando o Brasil, era considerado o favorito absoluto, com estrelas como Manuel Tobias, o melhor jogador da época. Na última rodada da fase de grupos, o Barcelona enfrentou o de Buffalo, dos Estados Unidos, para decidir quem terminaria em primeiro lugar no grupo. Com o Inter já classificado em segundo no outro grupo, o vencedor deste jogo enfrentaria os brasileiros. Até o segundo tempo, o jogo estava empatado, mas então o Barcelona decidiu tomar uma atitude drástica. Em um lance surpreendente, um jogador do Barcelona chutou intencionalmente para o próprio gol. Logo depois, o goleiro catalão deixou a bola entrar após um passe recuado. O placar virou 3-1 para o de Buffalo. Marcelo Ramos, um brasileiro no time norte-americano, revelou que o técnico do de Buffalo, percebendo a intenção do Barça, orientou seus jogadores a também perderem de propósito. O que se seguiu foi uma série de lances bizarros. Jogadores do de Buffalo tentavam marcar gols contra, enquanto os atacantes do Barcelona tentavam impedi-los. Até o goleiro do Barça atravessou o campo para defender a meta adversária. Quando um jogador do de Buffalo finalmente conseguiu marcar um gol contra, o árbitro anulou o gol e deu cartão amarelo por atitude antidesportiva, chegando a expulsar o goleiro que tentou fazer o mesmo. Curiosamente, nenhum jogador do Barcelona foi punido. No final, o goleiro reserva do Barça tentou mais um gol contra no último segundo, mas o tempo acabou. O jogo terminou com a vitória do de Buffalo e os jogadores do Barcelona comemorando como se tivessem vencido, tudo para evitar enfrentar o Inter na semifinal. Nas semifinais, os favoritos venceram e o Barcelona acabou enfrentando o Internacional na final. Com a torcida brasileira fervorosa, o Inter derrotou o Barça por 4-2, conquistando o título mundial. Mas o Barcelona não conseguiu escapar do confronto com o Inter, reforçando a má sorte histórica contra o time brasileiro. A história do Barcelona contra o Internacional é marcada por derrotas. A estreia de Maradona pelo Barcelona em 1982 contra o Inter terminou em derrota nos pênaltis. Mais de 2 décadas depois, no Mundial de Clubes de 2006, o Inter de Adriano Gabiru venceu Ronaldinho e companhia, adicionando mais um troféu contra o Barcelona. As estratégias e ações extremas do Barcelona, tentando evitar um confronto que parecia inevitável com uma das decisões mais discutidas até hoje. Essa história é uma lição sobre o quanto o medo de um adversário poderoso pode influenciar o comportamento das equipes. Mas o Internacional, com figuras lendárias como Manuel Tobias, dominava a cena do futsal na época. A qualidade e a confiança desse time brasileiro eram reconhecidas mundialmente, colocando medo até mesmo nos gigantes europeus. A vitória do Inter naquele torneio não foi apenas uma conquista, mas uma reafirmação do talento e da habilidade do futsal brasileiro. O Internacional de Porto Alegre, também conhecido como Inter, é um dos clubes mais respeitados e temidos na história do futsal. Mas o que fez desse time uma verdadeira potência no esporte? Primeiramente, o Inter sempre teve em suas fileiras jogadores de altíssimo nível. Estrelas como Manuel Tobias, um dos melhores jogadores de futsal de todos os tempos, lideraram o time com sua habilidade, visão de jogo e capacidade de decisão em momentos críticos. Com jogadores desse calibre, o Inter sempre foi um adversário temido. O sucesso do Inter em competições nacionais e internacionais também contribuiu para sua fama. O clube acumulou títulos importantes ao longo dos anos, estabelecendo uma tradição de vitórias que intimida qualquer adversário. Esses troféus não apenas enchem de orgulho os torcedores, mas também colocam pressão sobre os oponentes. Outra razão para o temor em relação ao Inter é o estilo de jogo agressivo e eficiente. Conhecido por uma defesa sólida e um ataque fulminante, o time é capaz de controlar o jogo e impor seu ritmo, deixando poucas chances para os adversários. Essa combinação de solidez defensiva e poder ofensivo faz do Inter um time difícil de ser batido. Além disso, a torcida apaixonada do Inter cria uma atmosfera eletrizante em cada jogo. Jogar contra o Inter, especialmente em casa, significa enfrentar uma verdadeira fortaleza, onde a pressão da torcida é constante e pode desestabilizar qualquer equipe visitante. O Inter também tem um histórico de enfrentar e vencer grandes equipes, como o Barcelona, em momentos decisivos. Essas vitórias não apenas consolidam sua reputação, mas também aumentam o respeito e, em muitos casos, o medo de enfrentar uma equipe tão preparada e determinada. Mas qual time do Internacional era melhor? O time do futsal ou o Inter de futebol de campo?